Você conhece a história de São Padre Pio de Pietrelcina? Vale a pena ouvir sua edificante trajetória e ver os numerosos frutos que ele deixou no mundo. No silêncio de sua cela, em 1962, um velho frade capuchinho recebe uma carta do bispo Karol Wojtyła, futuro Papa João Paulo II. Trata-se de um pedido de oração pela saúde da professora polonesa Wanda Poltawska, desenganada pelos médicos devido a um câncer de garganta. 11 dias depois, o mesmo frade recebeu outra correspondência do bispo polonês, desta vez trazendo uma notícia animadora. Venerável Padre, a senhora, mãe de 4 meninas, no dia 21 de novembro, antes da operação cirúrgica, sarou de repente. Damos graças a Deus e também a vós, venerável Padre. Transmito-vos os mais vivos agradecimentos em nome da mesma senhora, de seu marido e de toda a sua família. Quem era esse frei? Quem era esse homem em quem o futuro Papa depositava tamanha confiança? Aquele velho frade era São Pio de Pietrelcina. Mas ao nascer, ele recebeu o nome de Francesco, quarto filho de uma família de 7 irmãos. Francesco Forgione nasceu no dia 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, que significa Pedra Pequena, uma cidade da Itália. Durante o dia, seu pai, Grázio, trabalhava no campo. De noite, rezava o rosário junto com seus filhos e a sua esposa Giuseppa, a mamãe Pepa. Para os moradores da cidade, Francesco parecia uma criança comum, não era levado nem comportado demais. Sua mãe, porém, já notava nele sinais de uma vocação especial. Afinal, ele muitas vezes deixava de lado as brincadeiras com os colegas para orar e contemplar em solidão. De forma discreta, velada aos olhos do mundo, Deus já realizava maravilhas na sua alma. Todas as noites, ao fechar os olhos, Francesco tinha a visão do paraíso. Pela manhã, seu anjo da guarda vinha acordá-lo para rezarem juntos. Na sua ingenuidade infantil, o menino pensava que tais fenômenos eram normais e aconteciam a todos e nem ao menos suspeitava do seu caráter extraordinário. O pequeno Francesco tinha um grande desejo de estudar. Seu pai, analfabeto, reconhecia o valor dos estudos, mas sua renda não lhe permitia arcar com mais esta despesa. Por isso, tomou a difícil decisão de se separar de sua amada família e emigrar para os Estados Unidos, buscando um trabalho que lhe desse mais dinheiro. Com a quantia enviada pelo marido, mamãe Pepa colocou Francesco no colégio. Aos 12 anos, o filho fez a primeira comunhão e recebeu o sacramento da crisma. A respeito deste dia, já adulto, afirmou: jamais assisti a uma cerimônia tão santa quanto aquela em que fui crismado. Chorava de consolação no meu coração. Nesse período, começou a amadurecer o desejo de se consagrar inteiramente a Deus. Só não sabia onde nem como. A humilde figura do Frei Camilo Pianisi inspirou o menino a tomar a sua decisão. Mamãe, quero ser monge de missa, monge com barba. Frei Camilo era um jovem capuchinho. Suas virtudes fascinaram Francesco, levando-o a seguir seus passos. Primeiros passos na vida religiosa. No próximo ano, se Deus quiser, todas as festas e todos os divertimentos terão acabado para mim, porque abandonarei esta vida para abraçar uma outra melhor. Com estas palavras, Francesco revela ao pai, em carta, seu firme propósito vocacional. Nessa época tinha apenas 14 anos. Sua beleza e simpatia atraíram a atenção das moças, mas ele não correspondia aos seus galanteios. O demônio procurava colocar dúvidas em sua alma, fazendo-o travar uma dura luta interior. Porém, com a força de Deus, o jovem Francesco venceu as tentações e respondeu alegremente ao chamado do Senhor. Aos 16 anos, ele finalmente ingressa no convento capuchinho de Morcone. Muito emocionada, sua mãe desmaiou durante a despedida. Depois de se recuperar, entregou ao filho 1/3 do rosário, que ele sempre carregaria consigo. Em janeiro de 1903, Francesco vestiu o hábito dos frades capuchinhos. Desde então, já não mais atendia por este nome. Passara a se chamar Frei Pio de Pietrelcina. Como noviço, seguia exemplarmente a regra da ordem, fazendo muitos jejuns e penitências. Isso incluía a autoflagelação às terças e sextas, dias tradicionalmente dedicados à contemplação do mistério da paixão e morte do Senhor. A austera vida do convento debilitava gradualmente a saúde de Frei Pio, que passara a sentir dores agudas nos pulmões.
Enquanto isso, seu pai também cumpria sua parcela de sacrifício. Após 5 anos longe de casa, o Sr. Grazio retorna à sua terra natal. 7 anos depois, parte novamente para poder custear os estudos de seu filho religioso. Desta vez, foi para a Argentina, onde permaneceu por 7 anos. São Pio era extremamente grato por esse esforço. Com ternura dizia: "Meu pai cruzou o oceano 2 vezes para me dar a possibilidade de me tornar um frade." Em 1907, Frei Pio fez a profissão dos votos solenes de pobreza, castidade e obediência, abraçando de forma definitiva e radical o modo de vida de Jesus Cristo. 3 anos depois, tendo concluído os estudos, realizou seu sonho de menino, tornando-se sacerdote. Celebrou a primeira missa em Pietreutina, cercado por seus familiares e conterrâneos. Na homilia, o seu diretor espiritual, Padre Agostinho de São Marcos de Lames, profetizou: "Você tem pouca saúde, portanto não pode ser um pregador. Auguro-lhe por isso que seja um grande confessor." De fato, durante o seu longo apostolado, Padre Pio fez do confessionário um verdadeiro hospital, onde ajudou a curar a alma de inúmeros penitentes. Após a sua ordenação, antes de partir para o convento de São Giovanni Rotondo, o santo permaneceu 6 anos em Pietreutina. Em uma carta enviada ao seu então diretor espiritual, Padre Benedito, São Pio confidenciou que estava disposto a sofrer qualquer pena pela salvação de seus irmãos. "Fiz, é verdade, esta oferta ao Senhor diversas vezes, pedindo-lhe que, se quisesse, podia fazer recair sobre mim os castigos que estão preparados para os pecadores e para as almas do purgatório, até centuplicando sobre mim, contanto que converta e salve os pecadores e leve logo para o paraíso as almas do purgatório." Poucos meses depois, em setembro de 1911, um grande sinal confirmou que sua oferta pelos pecadores fora aceita. O capuchinho sentiu uma dor aguda nas mãos e nos pés. Ao ver a mancha vermelha no centro das mãos, compreendeu que recebera o dom das santas chagas de Cristo. Temendo o constrangimento que a exposição de tais feridas pudesse lhe causar, rogou que o Senhor as deixasse invisíveis. Seu pedido foi atendido, permanecendo ainda a intensa dor das chagas. São Pio também experimentou muitas vezes a coroação de espinhos e a flagelação de Cristo. Esse fenômeno se repetia em média 1 vez por semana. O Senhor disse-lhe a Satanás: "Notaste meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus e afastado do mal, pele por pele." Respondeu Satanás: "Mas estende a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, juro que te renegará em tua face." O Senhor disse a Satanás: "Pois bem, ele está em teu poder." Assim como Deus permitiu que seu servo Jó sofresse nas mãos do demônio, também autorizou o maligno a atacar Padre Pio. Certamente Jesus queria que São Pio partilhasse das angústias que ele mesmo sofrera durante os 40 dias em que jejuou no deserto, quando fora tentado por Satanás. Frequentemente o capuchinho era espancado por demônios que também procuravam fazê-lo perder a fé, sugerindo-lhe pensamentos de desconfiança para com Deus. Apesar da violência dos ataques do coisa ruim, como ele chamava, Padre Pio sempre saía vitorioso dos embates. Ele recebia muitas consolações espirituais, especialmente por meio de aparições em que conversava com Jesus, com Nossa Senhora, com seu anjo da guarda e com São Francisco de Assis. O ódio do maligno por São Pio era justificado. Com a direção espiritual que dava aos fiéis, orações e sacrifícios, o santo impedia que numerosas almas fossem atraídas para os caminhos do inferno. Afetuosamente chamava os que procuravam a sua orientação de seus filhos espirituais. A eles sempre recomendava a devoção a Nossa Senhora por meio da oração e meditação dos mistérios do Rosário, a devoção ao Anjo da Guarda, a devoção a São Miguel Arcanjo, a oração frequente, inclusive ejaculatórias, que, sendo bem curtas, podem ser recitadas durante todo o dia. Lançando mão dessas armas, os cristãos podem se defender seguramente dos enganos e tentações do mal. Em 1914, Padre Pio foi obrigado a trocar o hábito de São Francisco pelo uniforme militar. Com o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, até mesmo os capuchinhos italianos tiveram que cumprir seu dever cívico.
Sendo franzino e de saúde frágil, São Pio foi designado para as funções mais humildes, como a de faxineiro, servente e sentinela. Sua alma pura sentia-se agredida pelas habituais grosserias e blasfêmias de seus companheiros de farda, mas o Senhor tirou proveito dessa ocasião, ensinando-o a amar e converter os pecadores. Nesse período, o santo até mesmo impediu que um homem cometesse suicídio. Tratava-se do general Luiz Cadorna, que, deprimido e humilhado pela derrota em uma batalha, resolveu dar fim à sua vida. Com o revólver em punho, foi surpreendido por um capuchinho que entrou em seu quarto pedindo: "Vamos, general, não faça essa loucura." A arma caiu no chão e o militar desistiu da ideia funesta. Interrogadas, as sentinelas juraram não ter visto nenhum frade ali. Anos mais tarde, o general reconheceria o Padre Pio no convento. Essa foi uma das vezes em que o santo manifestou o dom da bilocação, ou seja, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Silenciosamente, São Pio de Pietrelcina sofria de bom grado pelos pecadores. Em sua modéstia, temia apenas que os seus dons sobrenaturais viessem a público. Em breve, seu medo se tornaria realidade. Outubro de 1918. No coro da igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, o santo capuchinho contemplava a cruz de Cristo. Entrando em êxtase, viu Jesus com as mãos, os pés e o lado do tórax sangrando. Imediatamente sentiu doer-lhe as mesmas chagas, agora visíveis e sangrentas. Escreveu ao padre Benedetto partilhando seus tormentos: "Elevarei a ele bem forte a minha voz, e não desistirei de suplicar-lhe que retire de mim, não o sofrimento, não a dor, mas que retire de mim estes sinais externos que me confundem e me causam uma humilhação indescritível e insustentável." Dessa vez, Jesus não atenderia às suas súplicas. Os estigmas seriam visíveis até a véspera da sua morte. Em vão, Padre Pio buscava esconder as feridas sobre as mangas do hábito. Logo, o conhecimento do fato ultrapassaria os muros do convento, com ampla cobertura da imprensa, e San Giovanni Rotondo começaria a atrair os primeiros peregrinos. Sem sucesso, São Pio tenta cicatrizar as feridas com uma solução de iodo, mas o fluxo de sangue não cessa. O chefe da equipe médica do hospital de Barletta, professor Luigi Romanelli, foi chamado pelos capuchinhos para analisar o caso. Após examinar Padre Pio 5 vezes num período de 15 meses, emitiu o seu parecer. Não era possível classificar as lesões, pois sua causa era desconhecida. O Vaticano, por sua vez, enviou o doutor Amico Bignami, professor de patologia do Hospital Real de Roma. Bignami medicou e enfaixou as chagas, depois, para garantir que as bandagens não fossem abertas, colocou lacre sobre os curativos. Apesar de todos esses cuidados, as feridas não sararam. Em seu relatório, o médico concluiu que as chagas eram de origem nervosa, geradas por autossugestão, e ainda acusou o Padre Pio de usar substâncias químicas para mantê-las abertas. Romanelli contestou veementemente o laudo do seu colega. O professor Romanelli descreve o Padre Pio como uma pessoa normal, com um sistema nervoso normal. Pode haver um efeito sem causa? Pode haver lesões de origem nervosa numa pessoa não afetada por uma doença nervosa? As chagas de Padre Pio foram mais uma vez examinadas em 1920, desta vez pelo Dr. Jorge Festa, médico cirurgião que tratava dos capuchinhos de Roma. Após minuciosas observações, inclusive da saúde psicológica do estigmatizado, o Dr. Festa teve a convicção de que as lesões tinham um caráter sobrenatural. No mesmo ano, um religioso de grande prestígio chegou ao convento de San Giovanni Rotondo com a intenção de examinar as chagas do Padre Pio. Tratava-se do padre Agostinho Gemelli, médico especializado em neuropsicologia. Gemelli, porém, teve seus planos frustrados. Como não tinha necessária autorização do Santo Ofício e do Ministério Geral da Ordem, Padre Pio não lhe deu permissão para examiná-lo. Afrontado, enviou ao Santo Ofício um relatório de sua visita, denegrindo a imagem de São Pio e negando a origem miraculosa de suas chagas. O laudo calunioso do padre Gemelli não fica iluminado sobre as luzes da ciência médica, mas sim sobre as trevas do rancor. Ele não tinha subsídios para tirar qualquer conclusão consistente sobre os estigmas, já que só pudera observá-los de longe.
O Vaticano, então, enviou 3 visitantes oficiais ao convento. Todos eles, após examinar as chagas de São Pio, emitiram pareceres favoráveis ao santo. O Papa Bento XV repreendeu Gemelli nestes termos: ter cuidado é bom, mas ser de tal forma incrédulo é mau. E enquanto viveu esse pastor, o capuchinho teve um pouco de paz. Porém, após a morte de Bento XV, em 1922, Pio XVI subiu ao trono de Pedro. Apesar de ser um grande papa, deu ouvidos ao vingativo padre Gemelli, que o induziu a fazer um mau juízo do estigmatizado. Assim, iniciou-se um doloroso período de 10 anos de perseguição ao padre Pio. Negando a sobrenaturalidade das chagas, o Santo Ofício tomou medidas disciplinares contra São Pio com a finalidade de limitar o exercício do seu magistério. Entre 1922 e 1931, ele foi proibido de se comunicar com seu diretor espiritual, abençoar ou confessar o povo, manter qualquer relacionamento com os fiéis, ainda que por carta, rezar a missa em uma igrejinha aberta ao público. Só poderia fazê-lo em uma capelinha do convento. Chegou-se até mesmo a ordenar que o santo fosse transferido para outra localidade. Isso não se cumpriu, graças às fortes reações e protestos da população de San Giovanni Rotondo. Temendo uma revolta violenta na cidade, os superiores tiveram que ceder. Muitas vozes eminentes levantaram-se em prol de Padre Pio de Pietrelcina. Sacerdotes e bispos solidários se esforçaram por defender a sua honra e acabaram por influenciar Pio XI. O Papa finalmente retirou as restrições impostas ao santo, que voltou a rezar a missa publicamente, a confessar, a aconselhar e a abençoar os fiéis. O mundo pode passar sem sol, mas não pode passar sem a Santa Missa. Essa afirmativa de São Pio aponta para um aspecto central de seu apostolado. São numerosos os relatos de pessoas que, tendo assistido à missa de Padre Pio, a descreveram como uma experiência inesquecível. Na celebração, ele se identificava de forma mística com a paixão de seu mestre e, na medida de suas proporções humanas, revivia os tormentos um dia sofridos por ele. O santo não conseguia conter as lágrimas durante a consagração do pão e do vinho, bem como na leitura do Evangelho. Pensava na bondade do Senhor ao falar às criaturas, e também na ingratidão dos homens incrédulos diante da sua palavra. Certa vez, perguntado se os anjos assistiam à sua missa, respondeu: em multidões. Cada Santa Missa, quando bem assistida com fervor e piedade, produz maravilhosos efeitos em nossa alma. Nos anos sombrios de guerra e de pós-guerra, São Pio presenciou a triste situação de numerosos doentes e feridos que não tinham como custear um tratamento adequado. Movido pela compaixão, comunicou a seus amigos e filhos espirituais a ideia de construir um lugar de acolhida para os pobres enfermos. Muitos abraçaram a causa, contribuindo com trabalho, doações vindas de cidadãos de diversos países. Em 1956, esse projeto se concretizou, com a inauguração da Casa do Alívio do Sofrimento em San Giovanni Rotondo. O grandioso complexo hospitalar foi feito com materiais de construção da melhor qualidade, sendo dotado de equipamentos de última geração e ambientes cuidadosamente decorados. Ao ver essa bela obra, alguns homens de coração duro, em vez de se alegrarem pelos pobres, criticavam um suposto exagero. Diante de tais comentários, São Pio reagia: muito luxuosa? Se fosse possível, eu teria feito a Casa do Alívio de ouro, porque o doente é Jesus, e tudo é pouco quando é feito para o Senhor. Certamente que é luxuosa. Após discorrer sobre tantas provações sofridas por São Pio, corre-se o risco de ficarmos com a falsa impressão de que ele era um homem triste e carrancudo. Porém, aqueles que tiveram o privilégio de desfrutar de sua companhia o descrevem como uma pessoa doce e jovial, que não raro divertia todos com uma tirada humorística. Um dos colaboradores da Casa do Alívio do Sofrimento conta que aos 6 anos de idade teve seus conhecimentos de religião testados para a primeira comunhão. O examinador lhe fez uma pergunta capciosa: quantos deuses existem? Por trás do examinador, Padre Pio fingiu ajudar o menino, mostrando-lhe 3 dedos. Dando crédito a essa sugestão, o garoto respondeu confiante: 3. Uma explosão de risos dominou os presentes.
Outra vez, um sacerdote mostrava ao Padre Pio uma foto em que apareciam juntos. Fitando a imagem, ele avaliou: "Nós dois saímos muito bem para quem não pode nos ver." Padre Pio brincava até com sua fama de santidade. Durante a Segunda Guerra, multiplicaram-se os relatos de pessoas que teriam escapado ilesas dos bombardeios por carregarem uma imagem dele na carteira. Um dia, um irmão capuchinho o aconselhou a não se preocupar com as ameaças feitas por seus inimigos. Sorrindo, o santo disse que estava tranquilo, afinal trazia consigo uma fotografia do Padre Pio para sua proteção. Em 1968, Padre Pio completou 50 anos de estigmatização. 5 décadas de sacrifício, 5 décadas de amor e entrega. Esse marco atraiu uma multidão a São Giovanni Rotondo. Visivelmente debilitado, com voz fraca e vacilante, São Pio presidiu aquela que seria sua última missa. Surpresos, alguns repararam que os estigmas haviam sumido completamente de suas mãos. Sua missão terminara, e ele já podia dizer como São Paulo: "Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." Ao final da missa, o velho frade desfaleceu. Um de seus irmãos capuchinhos lhe deu amparo, impedindo que caísse no chão. Horas depois, o santo reuniu suas últimas forças para se despedir de seus filhos, acenando com o lenço branco da janela do coro. O povo aclamou como um gesto de carinho derradeiro. No dia seguinte, São Pio morreu da mesma forma que viveu, rezando. Às 2h30 da manhã do dia 23 de setembro, partiu invocando o nome de Jesus e Maria, a quem tanto amou. João Paulo II, que um dia testemunhara uma cura pela intercessão de Padre Pio de Pietrelcina, teve a alegria de, no ano 2000, proclamá-lo beato e o maior místico do século XX. 2 anos depois, no dia 16 de junho, o mesmo Papa elevou o estigmatizado à honra dos altares. "Quando eu morrer, pedirei ao Senhor que me deixe ficar na porta do paraíso, e não entrarei até o último dos meus filhos espirituais entrar." Confiando nessa promessa, cristãos de todo o mundo buscam em São Pio a cura dos males do corpo e da alma, a ajuda para carregar suas cruzes, o exemplo de vida, a força da fé.